Chegou o momento que eu quero que você movimente-se. Roda a vinheta. Movimente-se. Oferecimento. Escolha Unimed Londrina. O plano que une. Conta pra mim, tem algum alimento que faz você perder a linha? Come, toma, né? De repente café, como eu. Como se o mundo fosse acabar. Sabia que esse exagero nesses alimentos, nessas bebidas, podem trazer prejuízos para a nossa saúde? A nutricionista Sumaia Brandão vai explicar melhor isso pra gente. Sumaia, boa tarde. Boa tarde, Seja um prazer muito bem-vinda aqui no Vitrine Revista, Eu que viu? agradeço. Primeira vez aqui com a gente. Primeira vez de muitas, espero. Com certeza. Conta pra mim, ó, eu sou do tipo do café. Café é uma bebida que eu tomo em casa e não tomo só uma xícara, não. Tomo mais de uma. Aí vou, no caso, amanhã, vou pro salão. Aí chego lá, eu tomo mais umas 3. Se à tarde eu for para algum outro lugar, eu tomo café. É um exagero, né? O exagero de tudo é ruim, né? Com certeza. Mas o café, o prejuízo principal dele vem ou com excesso de açúcar, ou com o açúcar em si, ou com o adoçante. É sem nada, o meu é zero. Isso, ótimo. Tá ótimo, né? Quem tem um estômago mais sensível, mas não é determinadamente o café que causa essa sensibilidade. A pessoa tem uma mucosa ali no estômago mais sensível, não tão espessa, protegendo bem o estômago, aí o café pode irritar, aumentar a acidez, né? Em estudos, a gente tem que o excesso, mais que 4 xicrinhas de café por dia, pode aumentar o sistema nervoso central, agitar, deixar mais ansioso, diminuir a qualidade do sono. Então, tem esses... E é muito individual, tá? Isso é muito individual, porque isso tem muito a ver com estímulos genéticos também. A gente tem, geneticamente, uma ação maior, digamos assim. O café causa mais ansiedade em uma pessoa, menos em outra, e isso são fatores genéticos que estimulam também. Tem pessoas que falam que não pode tomar café à tarde, por exemplo, que tira o sono, né? Exato. No meu caso, eu não sei. Toma café para dormir, né? Sou muito agitada, eu não sei, pra mim não faz nem cócegas, isso aí não me atrapalha, graças a Deus, porque eu adoro um cafezinho, né? Mas tem outros alimentos, por exemplo, o glúten. Muitas pessoas acabam que ingerindo uma quantidade maior, excessiva. Tem pessoas que têm alergia, enfim. Como que é essa relação com o glúten? Qual que é a forma de exagero? Funciona mais ou menos assim. O glúten hoje é muito falado. Entrou até a tapioca aí, né? Vamos usar a tapioca. Muito cuidado com quem quer eliminar peso, porque excesso de tapioca é calórica, né? E a gente não faz uma tapioca com 2 colherinhas. Lógico que não dá, né? Não dá. E aí existe, sim, a sensibilidade ao glúten, que tem vários níveis de sensibilidade, e existe a alergia ou a doença celíaca, certo? Os sintomas, em geral, eles podem variar dos mais amplos possíveis. Até uma pessoa que tem muito refluxo, muita azia, come, sente muito estufamento, muitos gases, até o gatilho e desencadear doenças autoimunes, né? Como psoríase, lúpus, reumatismo e tudo mais. Mas o principal problema que eu vejo no glúten não é o consumo do glúten. É que hoje o brasileiro, ele vem usando o glúten como uma base de alimentação diária. Então, ele acorda no pão, o lanchinho é bolacha, o almoço é um macarrão maravilhoso, né? Não tem problema. Delicioso. Delicioso. Né? Difícil ficar sem, não eu é? confesso. Como que fica sem? Não fica não sem. Tem como. E à tarde vai mais um pãozinho, a janta porque é rápido, é um sanduíche. Ou seja, hoje consumimos muito glúten. O glúten é consumido o tempo todo. E o excesso vai fazer o quê? Uma alteração na permeabilidade do nosso intestino, na fermentação, na saúde do nosso intestino, para ser mais simples assim de entender. E aí esse intestino acaba absorvendo moléculas maiores do glúten e fazendo mal dentro do organismo. Então, não é o comer glúten. Eu vejo isso com 2 pontos importantes. É o excesso do glúten e a falta do que é saudável, né? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, igual o intestino, você está falando que é nosso segundo cérebro, né? Exato. E a gente sabe quanto ele é importante manter em bom funcionamento. Então, a gente vai estar vamos estar sobrecarregando ele diante dessa quantidade excessiva de comida. Do glúten, no caso. Isso. Todos os nossos problemas começam no intestino. Eu costumo dizer muito para os pacientes que lá na barriga da mãe, quando a mãe está gestante, a criança é formada como? Água, né? Proteína, aminoácido, carboidrato, comida, gorduras e nutrientes. Quando eu tenho um desequilíbrio bioquímico, eu começo a ter problemas de saúde, certo? E eu posso ter gatilhos para isso. Então, o equilíbrio, ele sempre vai te trazer
o equilíbrio metabólico, o equilíbrio alimentar, equilíbrio de sono, equilíbrio de hidratação, traz o equilíbrio do corpo como um todo. Entendi. E muitas vezes a gente culpa um alimento, como o glúten. Sim, a gente está comendo muito glúten. Mas, às vezes, a gente culpa um determinado alimento e tem coisas faltando, não só sobrando, né? Exatamente. Tá faltando água? Tá faltando muita coisa. Água, né? A água é mais. A água pode tomar. Água até excesso faz bem, né? Água depende Porque de não quando... tem como É difícil fazer. pegar um paciente que tá em tem excesso. muito excesso. É difícil, muito né? difícil. Tem que ficar pedindo para tomar Tem que água, ficar né? pedindo. As Lembrando. pessoas não tomam 1 litro por Tem dia. aplicativo para lembrar, tanto é, né, Simar? Exatamente. O problema é que, assim, água, para vocês terem uma ideia de quanto usar, 35 ml, 40 ml por quilo de peso. Esse é um volume legal de água. Então, quanto maior o peso, maior a necessidade de consumo de água. Mas por quê, gente? Para limpar o organismo. Você vai usar máquina de lavar roupa. Você põe um pouquinho de roupa. Você põe quanto de água? Nível 1. Nível 1. Você enche, você põe quanto de água? Nível 4. É isso. Se eu tenho nível 4 de peso, eu tenho que tomar nível 4 de água. Se eu tenho nível 2 de peso, eu tenho que tomar para limpar todo aquele ambiente. É isso. A gordura também a gente consome em excesso, né? A gente consome. E Churrasquinho aí, do final de semana, né? A carne, né? Ai, ai. Tudo a gordura é importante pra gente. A A gente gordura tem que ter consumo de gorduras, principalmente as boas, né? O abacate, o coco, as castanhas. Ah, mas as azeite, gorduras boas, né? Principalmente. Por quê? Porque a vitamina A, vitamina E, vitamina D, ela vem dali, certo? Mas a gente pode consumir, não ter excesso no preparo dos alimentos, para usar ali a gordura que eu optei por usar na minha casa. E aí, o importante, 2 pontos aqui falando de gordura. Se eu pego uma batata e eu asso essa batata, ela tem em média de 100 calorias. Se eu cozinho, ela vai ter 100 calorias. Se eu pico e frito, ela vai para 350. Ou seja, quando eu frito um alimento, quando eu deixo ele imerso em água, a água dele evapora e a gordura, por sucção, quase que toda entra ali. Toda aquela água que evaporou em volume vai entrar de gordura. Sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que é imerso em óleo, principalmente. Adoro uma coxinha, um pastel. Oh, meu Faz Deus na do céu. fryer. Eu sei. mas Algumas não fica tão coisas ficam gostoso. boas, outras nem tanto. Não fica tão gostoso, né? Mas a gente, durante a semana... É só o equilíbrio, Exatamente. exato. De vez Tudo em com quando. equilíbrio, né? É isso que a gente está querendo dizer. Se tiver o equilíbrio, pode, né? Durante a semana, não comer todo dia, né, gente? Final de semana, liberado ali um dia, Tipo né? isso. Eu falei no meu Instagram esses dias, eu falei sobre a regra de Pareto, que não foi criada com essa finalidade, mas cabe em todas, né? Que é a regra 90-10, né? Eu faço 90%, eu me aplico em fazer, eu cuido, eu me dedico, em 10% eu dou uma avacalhadinha, assim, né? Eu erro um pouquinho, né? Um dia eu durmo Exatamente. super tarde, tomo uma bebida quem gosta, né? E aí aquele dia não vai, se os outros forem bons, aquilo não vai te prejudicar tanto. Exato. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Vamos falar sobre o sal nos Sal. alimentos, né? Às vezes ele está escondido, às vezes não é só o sal refinado que a gente está utilizando, né? Ou o sal Exato. grosso na carne, mas muitas vezes ele está escondido nos alimentos de outra forma, né? No Sim. sabor, né? Então acho Sim. que isso é importante também. Quando a gente fala de sal, a gente tem um programa praticamente só para isso. Mas, resumidamente, um ponto importante que eu acho legal eu trazer para cá é assim, o sal rosa, ele é um sal legal, bom, ele tem muitos nutrientes, ele tem um pouco menos de sódio, mas ele não tem muito iodo. E a gente precisa de iodo. E, em tese, ainda mais a gente que não mora na praia, a melhor fonte de iodo é o sal. Então, a gente tem que tomar cuidado. O problema do sal pra gente é que seriam ali 5 gramas por dia. A gente consome 12 a 15. Então, dado importante, excesso de sal aumenta a absorção de carboidratos, ou seja, aumento de peso. Não é só de inchaço. A pessoa fala, eu tô inchada. Eu tô inchada e estou com mais facilidade de fazer gordura, tá? Aí, como você fala, eu tenho os temperinhos prontos, né? Que pra mim, que cozinho muito com tempero natural, tudo que tem aqueles caldos prontos, pra mim tem o mesmo gosto, sabe? Se você começar a usar Analisar. temperos naturais, você vai perceber isso na rotina da Que tua dá casa. outro sabor. Outro sabor. Também acho. Né? E aí tem que optar. Então, páprica, chimichurri, pode abusar nesse sentido. E o sal, ele acaba sendo um acentuador de sabor. É assim que ele deve ser usado. Mas dentro desses temperos prontos, a gente tem shoyu ainda, que pode ser adicionado. A gente tem aqueles glutamato monossódico, né? Pra gente não falar nome específico, glutamato monossódico, que também tudo isso tem sal e não salga tanto. O shoyu não salga tanto. O glutamato não salga tanto, mas ele tem uma concentração de sódio grande.
A gente tem que olhar o sódio, né? Mas o sódio é importante, ele Mas precisa não trabalhar... com quantidade, Não. né? Por exemplo, comer aquele macarrão instantâneo e colocar aquele pozinho aqui lá. Aquele macarrão instantâneo tem umas 7, 8 gramas de sal só ali, de Então, sódio. E quanto que, né? A gente pode comer quanto de sal mesmo? 5 gramas por dia. E 5 tudo gramas por depende. dia. Tudo Imagina. depende. Exato. E nesse sal, é importante a gente dizer o quê? A função do sal no nosso organismo é cuidar da água que entra, troca de líquido dentro da célula, dentro do organismo, hidratar, troca, né? Então, ele está junto com magnésio, sódio e potássio. Então, eu tenho que lembrar que eu também preciso cuidar do resto. Às vezes, eu nem estou comendo tanto sal, mas a minha pressão não regula, não desincho, porque está faltando magnésio, porque está faltando potássio. É um equilíbrio. Sabe que a gente poderia falar sobre, você falando do magnésio, né, do equilíbrio aí de outros componentes que a gente precisa, entender melhor quais são essas vitaminas que o nosso organismo precisa, que a gente não encontra tão fácil nos alimentos. Já coloca aí, produção. Vamos trazer a Sumaia aqui de novo para falar sobre este assunto. E fica aqui a nossa mensagem, viu, gente? Equilíbrio sempre, tá? Caso ficou alguma dúvida aí em relação a esse bate-papo, ó, mostra o Instagram da Sumaia pra gente, ó. Nutri Sumaia Brandão, tá? Esse é o Instagram dela, que você pode estar se conectando. Várias dicas aí para você melhorar a sua alimentação e a sua nutrição. Adorei o bate-papo. Voou, passou rápido demais. Passa rápido. Né? Um beijo para você, Obrigada, até a próxima, tá? Uma boa tarde.